Olá, professores e estudantes, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na aula 23, que é a nossa aula de revisão. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aqui o ambiente que eu estou, olha só o que está aqui atrás de mim, vegetação, estou pisando aqui num solo, né, da praia. Aqui ó, nós temos uma onça e uma capivara, e o que vocês acham aí que está acontecendo neste ambiente? E aí, para responder, né, para nós começarmos aí a nossa aula, eu tenho aqui uma pergunta. Como os seres vivos interagem com o ambiente em que vivem? E isso é estudo da ecologia. Vamos ver aí que a ecologia é o estudo das interações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, considerando tantos componentes bióticos, e aí eu quero dizer para vocês que nós temos nos componentes bióticos os organismos vivos, os seres vivos, tá? Quanto os componentes abióticos. E aí aqui um outro termo, né? Primeiro foi componentes bióticos e agora os componentes abióticos, que são aqueles que não têm vida. E aí nós temos como exemplo o clima, o solo, ar, água, enfim, todos os ambientes onde os seres vivos vivem, onde os seres vivos interagem. E aí nós temos os níveis de organização, né, na ecologia, desde o menos complexo, né, que ali são os organismos, e a partir daí, de todos os indivíduos, eles vão aumentando a sua complexidade ali em níveis de organização da ecologia, que é quando nós temos aqui o exemplo de uma arara, mas pode ser o ser humano, pode ser o cachorro, pode ser um micro-organismo, enfim. O organismo, que é o ser vivo, o conjunto desses organismos que compõem a mesma espécie vão formar a população, várias populações de espécies diferentes, né, que convivem, que estão ali em um ambiente, eles vão formar a comunidade, então vai ter populações de uma espécie de planta, população de uma espécie, né, de arara, enfim, de micro-organismos, todos aquele conjunto de seres vivos organizados em populações vão formar a comunidade. Várias comunidades ali, né, vão formar os ecossistemas, e os vários conjuntos de ecossistemas, ambiente aquático, ambiente terrestre, de gramíneas, de florestas, enfim, todos esses com os seres vivos, né, os componentes bióticos e abióticos de um determinado lugar, né, esse conjunto de ecossistemas vão formar os biomas. E aí nós temos como exemplo, na Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma Pantanal, enfim, bioma Pampa, os vários biomas que existem no Brasil e também biomas mundiais, né? São vários exemplos de biomas que temos e todos estes, onde tem seres vivos ali habitando, formam a biosfera. E aí que nós temos neste conjunto, né, de conceitos, nesses vários conceitos que nós temos aí, eles compõem os níveis de organização em ecologia, que a ecologia é a área da biologia que estuda essas interações entre tanto os seres vivos, os componentes bióticos, quanto aqueles que são inanimados, e que formam os componentes abióticos. E agora nós vamos ver sobre cada um destes, né? Vamos iniciar aí com o conceito, né? Vejam aí sobre o conceito de espécie, né? E cada uma dessas espécies, desses
indivíduos ali que começa todo o nível de organização dos seres vivos, como eu comentei com vocês, tem lá início com a espécie. A espécie ele é um grupo de organismos, né, que possuem características genéticas semelhantes e são capazes de cruzar entre si e assim, eles vão gerar descendentes férteis e vão se reproduzir. Então, aqui nós temos exemplos de uma arara, né? Então, esta arara, ela compõe uma espécie, mas existem outras características que são outras espécies de araras. Arara azul, né? Arara vermelha. Então, são outras espécies porque eles vão ter ali características genéticas específicas e a partir daí inicia todo esse conceito de população, de comunidade, de ecossistema, de bioma e de biosfera, que é onde se encontram, né, no planeta Terra a presença de seres vivos, tá bom? Então vamos aí iniciar um outro assunto que nós vimos aí sobre os biomas. Então, já sabemos que os biomas eles são compostos por comunidades, né, e por ecossistemas. Esses biomas podem ser vários, e nós temos aqui, ó, bioma Amazônia, né, o bioma Mata Atlântica, o bioma Caatinga, Cerrado, Pampa, enfim, Pantanal também no Brasil, e outros biomas também mundiais. E aí nós temos que perceber, tenho aqui essa pergunta para vocês, como percebemos o mundo ao nosso redor? Se nós fizermos uma viagem dentro do Brasil, nós vamos interagir e conviver, digamos assim, com vários biomas, né, diferentes, com os seus atrativos, com suas comunidades de espécies, com seus componentes abióticos, e aí você já tem que aprender o significado desses termos, né? Então, nós temos ambientes de praia, nós temos ambientes de montanhas, nós temos vários ambientes aquáticos, ou lagos, ou rios, né? E neles todos interagem seres vivos. E aí nós vamos iniciar um pouco a falar aí sobre meio ambiente. Onde eu estou? Quais são as características que estão ao meu redor e que eu, como espécie humana, também faço parte desse ambiente? Vejam aí que meio ambiente é o conjunto de elementos naturais, processos e dinâmicas, né, biológicos, físicos e químicos que criam condições e mantêm a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca. E aí nós temos uma imagem representando aí esse ambiente que nos cerca, né? Então, nessa ilustração, nessa imagem que nós temos aí, é possível identificar ambientes aquáticos? Sim, nós estamos vendo aí ambientes que parecem lagos ou parece um rio. Nós temos ambiente de solo, nós temos vegetação, né? Como que está sendo apresentado aí as características climáticas desse ambiente? Nós estamos vendo ele ensolarado, né, com nuvens ali no céu que compõem, né, gases que compõem essa atmosfera e vapores de água também. E aí nós podemos imaginar lá, tem animais? Sim, é possível ter animais ali, tanto nos ambientes aquáticos como os peixes, ou nas árvores, né, na atmosfera, aí, como várias aves também. Nós temos a presença do homem, e ali representado pela habitação, né, e vários outros micro-organismos que tanto eles podem ali representar aqueles micro-organismos que não são possíveis de vê-los a olho nu, né? É preciso estar ali com o uso de um equipamento microscópico para que seja possível observá-los. Mas eles compõem também, são seres vivos que compõem os ambientes. Então, nós temos ali toda uma característica, todo um conjunto de interações entre seres bióticos e abióticos nestes ecossistemas aí que estão na superfície da Terra. E aí nós temos alguns conceitos também que vamos apresentar para você agora, como preservação ambiental. É a proteção integral dos recursos naturais para evitar qualquer forma de alteração
ou exploração aí desse ambiente. Ele foca em áreas de alto valor ecológico e espécies ameaçadas. Então, quando você vê assim, uma placa, né, em uma área, em um território em que está ali área de preservação ambiental, acesso restrito, ele está ali representando que no interior daquele ambiente ocorre uma preservação integral daqueles recursos vegetais, animais, né? E, enfim, das espécies que ali estão presentes e que têm esse valor, né, que traz a necessidade de manter, né, o uso racional, de manter a preservação daquele ambiente. E aí a preservação ambiental ela significa uma natureza que é intocável, sem a presença do homem e sem considerar o valor de uso daquele ambiente, né, valor econômico daquele ambiente, porque ele deve ser preservado. Um outro conceito que nós temos e que amplia ali um uso daquele ambiente é a conservação ambiental. Na conservação ambiental, já é possível ter o uso responsável dos recursos naturais, tá, para mantê-los disponíveis para as futuras gerações. O que significa as futuras gerações? Por exemplo, nós estamos convivendo no ambiente, mas os nossos filhos, os nossos netos que nem nasceram ainda, eles são as futuras gerações e têm direito de ter também a função ambiental desses recursos naturais. E por isso significa que tem o conceito ali, é aplicado o conceito de conservação ambiental. Nós estamos vendo aí na ilustração um homem, né, com um pirarucu, olha que bonito, né? O pirarucu aí de água doce, né, muito majestoso nas águas doces da Amazônia. Então, ele está ali sendo representado como uma forma de manejo, de uso racional desses recursos naturais. Então, ele significa, o conceito de conservação ambiental, significa que a proteção com o uso racional da natureza através do manejo sustentável, que permite a presença do homem ali dentro, né? Porém, de maneira harmônica. E, para isso, nós temos também as unidades de conservação, que, por legislação, elas foram criadas. Elas representam espaços instituídos por lei e que objetivam proteger a biodiversidade, restaurar, né, os ecossistemas, resguardar espécies, né, proteger essas espécies ameaçadas de extinção, que vocês sabem o significado, né, de quando uma espécie está em extinção, e promover o desenvolvimento sustentável justamente para as futuras gerações. Tá? E essas unidades de conservação elas foram instituídas pelo governo federal através do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E ele estabelece critérios, né, de implantação a partir de uma lei, Lei 9.985, lá do ano de 2000, e que ele passa a classificar essas unidades de conservação de dois tipos: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. No primeiro tipo, aí, nós temos a unidade de proteção integral, com o objetivo ele é a preservação total dos recursos naturais, sem interferência humana significativa. E nessas áreas de unidade de proteção integral, não é possível o uso desse recurso pelo homem. O recurso ele é restrito e apenas tem a proteção do ecossistema e da biodiversidade. No outro conceito, unidade de uso sustentável, ele permite o uso responsável e sustentável dos recursos naturais, garantindo sua preservação para as futuras gerações, tá bom? E aí é importante citar que nessas áreas, essa exploração dos recursos naturais ela é permitida de forma controlada, que é o chamado manejo sustentável, com práticas que não comprometem o equilíbrio ecológico, né, daqueles ambientes que estão ali, daqueles territórios que estão, assim, sendo preservados.
Muitos desses territórios, eles vão ali, são unidades de conservação que vão servir de alimentos para a população, como fonte de alimentos. E aí nós vamos entrar em um outro assunto, como nossas escolhas alimentares afetam a saúde. E aqui você tem um bonito prato de comida, né, com carne, feijão, arroz, uma salada ali bem colorida, né, e isso significa que ele é um prato que tem todos os componentes, né, tanto carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, né, vitaminas e sais minerais para a saúde da alimentação. E aí nós vamos ver a importância dessa boa alimentação, tá? Ela tem algumas razões, né, para você se alimentar bem. Primeiro, manutenção da saúde geral. Você tem que ter o funcionamento dos sistemas do corpo humano funcionando para que você possa ter um corpo saudável, num peso adequado, a partir da sua faixa etária, né, da sua altura. Também a alimentação atua na prevenção de doenças, no crescimento e desenvolvimento em estatura, né, do corpo, na qualidade de vida e bem-estar, e também permite essa relação, essa realização de atividades físicas que vai fazer com que você tenha tudo isso aí, um pouquinho, né, do que foi citado anteriormente. E aí nós temos ali nessa alimentação os nutrientes. Os nutrientes são substâncias essenciais encontradas nos alimentos, fundamentais para o bom funcionamento do organismo. E todos esses alimentos eles vão passar pelo processo de digestão, que é onde eles são ali após a mastigação, passam pelos ácidos no estômago, são degradados em partículas menores e assim permite a absorção. Os nutrientes, eles são classificados aí, né, em macronutrientes e micronutrientes. Nos macronutrientes, nós temos água, carboidratos, lipídios e proteínas, são necessários em grandes quantidades para o organismo, são os principais componentes da nossa alimentação. E os micronutrientes, vitaminas e sais minerais, micro em sentido de quantidades pequenas de alimentos, quantidades pequenas dessas vitaminas e nutrientes e sais minerais são suficientes para a manutenção do corpo. E aí, nos macronutrientes, nós temos as funções da água como solvente universal, principalmente ali como dissolução e transporte de substâncias, né, dos nutrientes, vitaminas, sais minerais dentro e outros, né, dentro do nosso organismo, regulação da temperatura corporal, participação nas reações químicas, nas várias reações metabólicas que acontecem no nosso corpo, tá? E na manutenção da estrutura celular e na lubrificação dos tecidos. Nós temos aí os carboidratos, que são também macronutrientes, e sua principal função fornecer energia para as atividades diárias. E aí, como atividades diárias, nós temos aqui um conjunto, né, de todas, vou logo resumir, todas as funções e atividades que você faz no dia a dia precisa de energia que é vinda pelo o consumo de carboidratos. Aí nós temos os exemplos de fontes de carboidratos, né, como batata, né, os açúcares, os pães e várias frutas, tá, representados aí pela banana. Vamos aí ver os lipídios, também atuam como funções, né, eles atuam como reserva de energia, onde essa energia é armazenada no tecido adiposo para uso futuro. São componentes fundamentais nas membranas celulares, lá na membrana plasmática, em todo ser vivo possui membrana plasmática, servem como isolantes térmicos e também desempenham um papel crucial aí no transporte de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. E nós temos as proteínas. Vejam aí que as proteínas, elas são formadas por aminoácidos, né, uma cadeia de aminoácidos, e essa cadeia de aminoácidos ela determina a estrutura e função específica em um organismo. Como fontes de proteínas, nós temos aí as carnes vermelhas, brancas, carnes de peixe, ovos, leite e seus derivados, né, e também vários óleos, né, como representados aí como a soja. Tá? Essas proteínas, elas desempenham aí diversas funções essenciais no organismo,
como construção de tecidos, crescimento, a formação de anticorpos para a defesa, né, lá no sistema imunológico, hormônios, tá, e enzimas, além do transporte de várias substâncias e comunicações entre as células. Tá? Então, nós tivemos aí estes vários assuntos que nós vimos, né, aqui na nossa revisão. Tchau.